O que a Bíblia diz sobre o fim do mundo? Será que de fato este mundo vai chegar ao fim? Ou será que serão as pessoas que deixarão de existir? O que a Bíblia ensina sobre esse tema? Bom, pegue a sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, vá acompanhando aqui na tela os textos bíblicos que serão passados, porque nós estamos começando mais um tema da Palavra de Deus nessa série de estudos temáticos da Bíblia. Hoje nós iremos aprender sobre a segunda vinda de Jesus a este mundo, a essa terra. Eu irei pegar aqui a minha Bíblia, já estou com ela em mãos. Como você sabe, aqui é um formato de perguntas e respostas. Nós perguntamos e a Bíblia vai responder. Por exemplo, primeira pergunta que eu já irei começar para a gente ganhar tempo. Segundo a Bíblia, quantas vezes Jesus viria para nos salvar? Quantas vezes? O livro de Hebreus, capítulo 9, 28, diz assim, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Talvez a tradução da sua Bíblia seja diferente, mas eu estou usando a Nova Almeida atualizada. O texto diz que Jesus, ele veio a essa terra a primeira vez para nos salvar. Ele veio, morreu em uma cruz e todos aqueles que o aceitaram como seu Salvador, esses foram salvos pela graça. E como nós aprendemos no último tema, esses passaram por um processo de santificação. E diz o texto bíblico que ele aparecerá segunda vez para aqueles que esperam por ele. Então, de fato, a Bíblia ensina de que Jesus viria a este mundo para nos salvar duas vezes. Primeiro, viria morrer na cruz. E segundo, ele viria para buscar estes que esperaram pela sua segunda vinda. Para ir para onde? Bom, nós iremos aprender isso ao decorrer do estudo. A próxima pergunta, pergunta de número 2, diz assim, Jesus fez a promessa da sua segunda vinda? Bom, o livro de Hebreus diz que ele viria a segunda vez, mas o próprio Cristo prometeu que viria? Bom, quando nós vamos para o livro de João, capítulo 14, de 1 a 3, ele disse o seguinte, que o coração de vocês não fiquem angustiado. Vocês creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for, eu voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, de fato, Jesus prometeu que iria voltar a essa terra. E como disse o livro de Hebreus, uma segunda vez. Ele disse para os seus seguidores aqui em João capítulo 14, de 1 a 3, que ele iria para a casa do Pai, iria preparar moradas, e quando tudo estivesse pronto, ele voltaria para buscar os seus seguidores, para buscar a mim e a você que estamos esperando por ele. Então, de fato, essa promessa é bíblica, é verdadeira. Vamos para a terceira pergunta? Vamos ganhar tempo, que o estudo de hoje é um pouco longo. A terceira pergunta é a seguinte, como será a volta de Jesus? Já que ele virá pela segunda vez, como será a volta dele? Quando a gente vai para o livro de Atos, capítulo 1, verso 9 a 11, a Bíblia diz assim, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Agora o verso 11. E lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Que maravilha, não é?
A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo, ele morreu em uma cruz, ressuscitou e ele passou cerca de 40 dias aqui nessa terra com os seus seguidores. E naquele momento em que os seguidores de Cristo estavam olhando para o céu enquanto ele subia nas nuvens, apareceu 2 homens vestidos de branco, diz Atos capítulo 1, verso 9 a 11. Esses 2 homens vestidos de branco, nós cremos que foram 2 anjos. E os anjos chegaram e disseram assim, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós subiu ao céu, ele vai vir do mesmo modo como vocês estão vendo ele subir. Ou seja, aqueles 2 anjos estavam dizendo que Jesus viria de maneira visível. E será que a Bíblia confirma isso em outros textos? Quando nós vamos, Mateus capítulo 24, 27 diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus aqui está dizendo que a sua volta seria comparada a quando um relâmpago surge no céu. Não que será de maneira tão rápida, tão imperceptível, não, pelo contrário. Quando ele diz que a sua volta será comparada a um relâmpago que brilha do Oriente até o Ocidente, ele está dizendo que será de maneira visível. Porque um relâmpago, quando ele brilha no céu, todo mundo vê. Ou seja, assim como lá em Atos capítulo 1, verso 9 a 11, disse que ele viria do mesmo modo como viste subir, de maneira visível, o próprio Cristo disse que a sua volta, também aqui no texto que eu li, seria visível. É tanto que no mesmo capítulo e 3 versos mais à frente, o versículo 30 de Mateus capítulo 24, ele disse assim, o mesmo contexto, ele disse assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão, tá vendo aqui? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E o verso 31, Jesus disse assim, e ele enviará os seus anjos, Mateus aqui dizendo que Jesus falou, não é? E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então a volta de Jesus será acompanhada de milhares e milhares de anjos. Anjos virão tocando trombeta. Por isso é o que eu falei agora há pouco. A volta de Jesus será visível e audível. Ele virá com os seus anjos tocando trombetas. O que há de secreto nisso? Não há nada de secreto. Bom, será que existe um outro texto que fala sobre isso? Existe sim. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz assim, eis que ele vem com as nuvens. Aqui falando da volta de Jesus. Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Então aqui João, do Apocalipse, ele disse que muitos iriam se lamentar. Assim como Mateus disse que muitos veriam a Jesus e se lamentariam, João no Apocalipse também diz que muitos irão se lamentar. E ele está dizendo que todo olho o verá. Todo olho que estiver vivo, eles verão a volta de Jesus. E ele diz, até aquele que o traspassaram. Se você for para Mateus capítulo 26, verso 64, no momento em que Jesus estava ali prestes a ser crucificado, quando ele estava sendo julgado, o governador pergunta, você é o rei dos judeus? E Jesus responde assim, tu disseste. E o texto continua dizendo assim, Jesus disse, desde agora vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Então Jesus prometeu para aqueles que iriam o crucificar, que eles iriam ver Jesus voltar, para que eles acreditassem, para que eles vissem de que Jesus estava de fato falando a verdade, que ele de fato era o Filho de Deus, que eles estavam prestes a crucificar.
Então, por isso que o Apocalipse diz que até aquele que o traspassaram irão ver ele voltar. Quando a gente vai para Lucas, capítulo 21, verso 27, um outro texto, diz assim, ó: então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, olha aí a nuvem de novo, com poder e grande glória. Então, meu amigo, de acordo com a Bíblia, chegando aqui a uma conclusão da resposta que a gente fez aqui, ó, que foi assim, ó: como será a volta de Jesus? De acordo com a Bíblia, a volta de Jesus será visível, será audível, todo olho verá Jesus voltar. Todo olho verá. Todo olho que estiver vivo, todos aqueles que estiverem vivos, um dia, se nós estivermos vivos, nós veremos os céus cercados de anjos e Jesus sentado no seu trono. Ele virá nos buscar. Próxima pergunta. Vamos lá. Qual será o objetivo da segunda vinda de Jesus? Que ele vai voltar, nós já aprendemos. Isso é bíblico. Mas qual será o objetivo? Para que ele vai voltar? Eu já mencionei agora há pouco que ele virá nos buscar, mas é muito mais do que isso. A Bíblia diz em Mateus 16, 27 assim, ó: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então a Bíblia diz que Jesus voltará com o objetivo: retribuir a cada um segundo as suas obras. Um outro texto, Apocalipse capítulo 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Então Jesus voltará para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você pode se perguntar, peraí, ele não nos salvou pela graça? Por que ele vai vir dar recompensa pelas obras? Bom, nós fomos salvos pela graça. Mas nós aprendemos de que após a graça precisávamos ou precisamos viver uma vida de santificação. A Bíblia diz que nós precisamos fazer boas obras, não para ser salvo, mas como resultado que fomos salvos. E Jesus virá retribuir a cada um segundo as suas obras. Como isso? Ele virá retribuir a vida eterna para aqueles que o aceitaram, para aqueles que viveram o cristianismo na prática, e ele irá retribuir a morte eterna para aqueles que o rejeitaram e viveram na prática essa rejeição. Você entendeu? Então ele virá retribuir a cada um segundo as suas obras com a vida eterna ou com a morte eterna. Você compreendeu? Então, de acordo com a Bíblia, ele virá dar a recompensa a cada um. A cada um. Próxima pergunta. O que vai acontecer com os salvos que estiverem vivos e os salvos que estiverem mortos na volta de Jesus? Você sabe que existem muitos cristãos, muitos salvos que morrem aqui nessa terra. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer com estes que morreram fiéis a Jesus? E existem muitos cristãos, nós estamos vivos quando Jesus voltar. O que vai acontecer com nós que estamos vivos? Esses dois grupos de pessoas, salvos vivos e salvos mortos. O que vai acontecer? A Bíblia diz assim, ó. Vamos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim, acompanhem comigo aí na tela, diz assim, ó: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, olha aí, dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então a Bíblia está dizendo o seguinte,
que Jesus, ele voltará e assim como ele morreu e ressuscitou, ele vai ressuscitar aqueles que estão dormindo, isto é, aqueles que morreram fiéis a ele. Por isso, nós começamos a aprender algo. A recompensa para uma pessoa não é quando ela morre, é quando Jesus volta. A gente leu agora há pouco um texto que diz que ele virá retribuir a cada um segundo as suas obras, ou seja, as obras, a recompensa pelas obras, a recompensa por ter aceitado a Cristo ou não, por ter vivido uma vida cristã ou não, a recompensa é dada na volta de Jesus. Não é dada quando uma pessoa morre, porque quem morre não vai para o céu, não vai para o paraíso receber recompensa. Quem morre estará no pó da terra, como a gente viu aqui agora há pouco. Eles estão dormindo. O outro texto, o verso 15, diz assim, acompanhem comigo. E pela palavra do Senhor ainda lhe declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: nós os vivos, nós os salvos vivos, não vamos para o céu, antes não precederemos os que dormem. Nós não vamos na frente dos que estão dormindo. Por quê? O verso 16 diz assim, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você entendeu? Quem morreu em Cristo, quem morreu fiel em Cristo, ressuscitará. É nesse momento que os mortos em Cristo receberão a recompensa. É nesse momento que eles receberão o galardão, que eles receberão a vida eterna. Se a recompensa é dada na volta de Jesus, significa que todos aqueles que morreram não receberam recompensa. Eles não foram para o céu, eles estavam no pó da terra. Eles estavam descansando no pó da terra. Por isso quem morre vai para o pó da terra, está aguardando a volta de Jesus para a vida eterna ou para a morte eterna. Ele não vai para o céu, ele não vai para a glória. E o que vai acontecer com os salvos vivos? O verso 17, acompanha comigo, diz assim, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18, é o que lemos. Então a Bíblia diz que Jesus irá voltar e ele vai ressuscitar os fiéis, aqueles que morreram fiéis a Jesus. E ele irá transformar os vivos. Ou seja, nós seremos transformados e irá se formar um só grupo, salvos ressuscitados e vivos transformados. E em um só grupo, diz a Bíblia, e iremos encontrar o Senhor nas nuvens, entre as nuvens. Porque Jesus não pisará nessa terra. Os anjos virá nos recolher, nos buscar e irá nos levar para se encontrar com Jesus nos ares. É isso que a palavra de Deus ensina. Vamos ler um outro texto. 1 Coríntios capítulo 15, 51, diz o seguinte: eis que vou lhe revelar um segredo, um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Viu? Seremos transformados? O verso 53 diz assim, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando que o ser humano vai ser imortal? Quando Jesus voltar.
É quando Jesus voltar que nós receberemos a imortalidade. Antes de Jesus voltar, aqueles que morreram estavam no pó da terra. Eles não passaram a ser imortal. Ou seja, nós não temos uma alma imortal. Nós iremos aprender sobre o tema da morte e nós iremos aprender que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E a alma, que é o próprio ser humano, ela morre. Ela deixa de existir a partir do momento que morremos. Por isso, é nesse momento que nós seremos imortais. Se nós seremos imortais, se nós seremos transformados a ser imortal, é porque nós não éramos antes. Nós somos mortais. É isso que a palavra de Deus ensina. Um outro texto, João capítulo 5, 28 e 29. Acompanhe comigo na tela, diz assim, ó: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz deles sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, pegando aquela frase que eu falei agora há pouco, Jesus virá retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele irá dar a vida eterna ou a morte eterna. E ele virá ressuscitar todos os que estão no pó da terra, todos aqueles que morreram, para a vida ou para a morte eterna. É o que a palavra de Deus ensina. Vamos para mais uma pergunta. Na volta de Jesus, o que vai acontecer com os vivos e os mortos que não se prepararam para a sua volta? O que vai acontecer com os vivos e com os mortos que não se prepararam? Existem pessoas hoje que não estão se preparando e não irão se preparar. E existem pessoas que morreram despreparadas, não entregaram a vida a Jesus. É claro que nós não podemos julgar, só Deus conhece o coração, mas, de fato, vai existir pessoas que morreram sem estar preparada para a volta de Jesus. O que vai acontecer? Em relação aos vivos que não se prepararam, o livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 15, 16 e 17, diz assim, ó. O verso 14 diz assim, ó: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. O verso 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode subsistir? Então aqui aparece pessoas. Aqui é o contexto da volta de Jesus. Aparece pessoas, a Bíblia diz que haverá pessoas que irão correr para se esconder, para tentar fugir da presença de Jesus. Porque aquele que estará voltando, isto é, Jesus, não era um estranho. Essas pessoas que irão correr para se esconder não estão vendo um estranho nas nuvens. Eles sabem que é Jesus. Eles tomaram estudo bíblico. Eles sabiam que Jesus iria voltar. Mas eles não se prepararam. E por isso eles irão fugir. Eles irão se esconder. Porque o terror será muito grande. O verso 14 que eu li diz que os montes e as ilhas irão ser movidos do seu lugar. Porque da presença de Jesus, a presença de Jesus irá mover com a natureza. Porque é a presença do Criador dos céus e da terra, do Todo-Poderoso. Um outro texto. Vamos ler aqui agora Mateus capítulo 25, 41. Diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, de acordo com a Bíblia, na volta de Jesus, aqueles que não se prepararam, a Bíblia diz que eles serão destruídos. Vamos ver um outro texto? 2 Tessalonicenses capítulo 2, 8 diz assim, ó:
Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, quem não se preparou para a volta de Cristo, eles serão destruídos na volta de Jesus. Ou seja, não ficará ninguém aqui para uma segunda chance. Afinal de contas, aprendemos desde o início desse tema, desse estudo, de que Jesus voltará para nos salvar apenas a segunda vez. Ele veio a primeira e ele virá a segunda. Ele não voltará uma terceira para uma segunda chance para aqueles que ficarão aqui. Não ficará ninguém. Eles serão destruídos, diz a Bíblia. O iníquo, aquele que vive na prática da iniquidade, do pecado, eles serão destruídos pela manifestação da vinda de Jesus. Você entende que não ficará ninguém para uma segunda chance? Mas a Bíblia diz que os vivos que não se prepararam, eles serão destruídos. Por que serão destruídos? Porque eles ficaram presos no pecado. Eles não quiseram se afastar do pecado. Eles não entregaram o coração a Jesus. E por isso Jesus irá destruir o pecado. E já que o pecado está com eles, eles também serão destruídos. Eles também serão destruídos. Vamos ler um outro texto. E os mortos que morreram sem se preparar. Apocalipse capítulo 20, verso 5 diz assim, ó. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, de acordo com a Bíblia, os vivos que não se prepararam serão destruídos imediatamente. Os mortos que não se prepararam, que morreram perdidos, na volta de Jesus, eles permanecerão mortos no pó da terra. Eles não ressuscitarão, até, diz a Bíblia, que se complete 1000 anos. Que 1000 anos é esse? Já já nós iremos aprender. De fato vou recapitular aqui para você. Quando Jesus voltar, quem estiver vivo e salvo será transformado. Quem morreu e morreu salvo será ressuscitado e será levado para os céus, para o encontro de Jesus nos ares. E iremos para a cidade santa. Quem estiver vivo e não se preparou será destruído imediatamente. Quem morreu despreparado, não se preparou, permanecerá morto. De acordo com o profeta Jeremias, capítulo 4, verso 23 a 26, ele teve uma visão do fim do mundo. E ele viu este mundo totalmente destruído. Ele viu este mundo sem forma e vazia, como era no princípio, como era quando Deus criou o mundo. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Então, este mundo ficará um caos após a volta de Jesus. Ilhas e montes se moveram do lugar. Ímpios vivos serão destruídos. Ficará apenas cadáver aqui na terra. Quem somente ficará aqui na terra? Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2, o texto diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. Então, de acordo com a Bíblia, este mundo ficará um caos, apenas cadáver. E ficará aqui Satanás, e diz a Bíblia, preso. Por quanto tempo? 1000 anos. Lembra que os perdidos ficarão no pó da terra por 1000 anos? Da mesma forma, Satanás ficará aqui neste mundo, acorrentado em uma cadeia de circunstância, não uma cadeia literal, porque ele não terá ninguém a quem tentar. Estarão todos os perdidos mortos, ficará apenas Satanás, meditando em tudo que ele causou na humanidade por 1000 anos. Próxima pergunta: para onde irão os salvos e quanto tempo passarão ali? Para onde os salvos irão? O texto de Apocalipse, capítulo 20, e o verso 6 diz assim, ó: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos.
A Bíblia diz que os salvos irão para o reino dos céus, para a cidade santa, e irá reinar com Cristo quanto tempo? 1000 anos. Então nós estaremos 1000 anos com Jesus reinando no céu. Nós iremos aprender o tema do juízo e nós iremos explicar mais esse texto. O apóstolo Paulo diz que os salvos irão julgar até mesmo os anjos que se perderam. Nós iremos julgar junto com Jesus. Nós iremos participar de uma das fases do juízo. Então a Bíblia diz que nós iremos para o reino dos céus e iremos passar lá 1000 anos. Então os salvos no céu, 1000 anos. Os perdidos no pó da terra por 1000 anos. Satanás aqui neste mundo acorrentado por 1000 anos. Percebe? Os salvos no céu, apenas Satanás aqui na terra. Não ficará ninguém para uma segunda chance. Não ficará ninguém. A chance que nós temos é enquanto estamos vivos, com vida. Vamos para a próxima pergunta. O que vai acontecer após os 1000 anos? Apocalipse capítulo 20, verso 7 diz assim, ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Olha. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Acabou os 1000 anos? Ok. Agora Satanás, diz a Bíblia, foi solto. Por que ele foi solto? Porque agora todos os perdidos ressuscitaram após os 1000 anos. E a Bíblia diz, nós cremos que a Bíblia nos leva a crer nisso, de que após os 1000 anos, após Satanás agora ter a quem tentar, ele irá reunir todos os perdidos. Diz a Bíblia que é como a areia do mar. Muita gente se perderão. E ele irá reunir esses perdidos. E ele irá tentar tomar a cidade santa à força. A cidade santa irá começar a descer do céu para essa terra. Que Jesus irá renovar essa terra. A cidade santa virá descendo com todos os salvos dentro. E Satanás e os perdidos irá tentar tomar a cidade santa. Você deve estar pensando de onde que ele tirou isso. Vamos ler na Bíblia? Olha o que diz a Bíblia. Próxima pergunta. O que Satanás vai fazer com os perdidos e o que acontecerá? Olha o que diz aqui, ó, o que eu acabei de falar. Ó. Verso 9, Apocalipse capítulo 20, verso 9, ó. Marcharam então pela superfície da terra. Quem esses que marcharam? Satanás e os perdidos. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, ou a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então eles irão marchar contra a cidade santa. Vai descer fogo do céu e irá destruí-los. Se eles irão marchar pela superfície da terra e cercarão o acampamento, a cidade santa, é porque eles tentarão tomar a força. Satanás irá enganar os perdidos e dizer, olha, aquela cidade era nossa, vamos tomá-la. Descerá fogo do céu. Diz o verso 10, o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Apocalipse 20, verso 9 e 10. Então Satanás, o falso profeta, todos os perdidos, irão ser lançados para dentro do lago de fogo. Serão destruídos para sempre. Próxima pergunta. O que vai acontecer após a destruição de Satanás e dos perdidos? Após serem destruídos, o que vai acontecer? Eu já quero adiantar o seguinte para você. Aquele fogo que vai descer para destruir Satanás e os perdidos, aquele mesmo fogo irá purificar essa terra. Irá recriar aqui uma nova terra. Quer ver? Olha o que diz Apocalipse, verso de 1 a 4. E vi novo céu e nova terra. Veja, novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Verso 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Verso 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Olha aqui, ó, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles.
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então não haverá mais morte na nova terra, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, nem dor, não haverá mais acidente, não haverá mais sofrimentos, não haverá mais brigas, não haverá mais drogas, bebida alcoólica, Covid, não haverá mais nada, será tudo perfeito. Nós seremos transformados, nós viveremos com Jesus eternamente. Agora eu quero perguntar para você, você está deixando de ter a possibilidade ou de ter a certeza em Cristo Jesus de viver eternamente com Ele, porque de migalhas deste mundo, porque dos pecados deste mundo, existe algo que está prendendo você, você precisa pedir a Jesus que te liberte, porque você precisa viver eternamente. Jesus não criou o ser humano para morrer, para ser destruído. A Bíblia diz que o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi para ser humano. Jesus quer salvar você, meu amigo e minha amiga. É por isso que Ele está enviando esse estudo bíblico para você. E você acredita que existem muitas pessoas que acham que essa história de volta de Jesus, de nova terra, é coisa da mente fraca de cristãos? Existem pessoas que acreditam assim. Mas e se eu disser para você que a Bíblia já profetizava o fim do mundo e mais, a Bíblia já profetizava os sinais que iriam acontecer antes do fim, antes da volta de Jesus? Eu vou ler para você o que está em Mateus capítulo 24, verso 6. A Bíblia diz assim, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. A Bíblia diz assim, vai acontecer guerras, vai acontecer rumores de guerra. A Bíblia já profetizava. Você vai continuar duvidando ainda? Quando a gente vai para o verso 7 de Mateus 24, diz assim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes, terremotos em vários lugares. Você vai continuar duvidando? Eu vou ler um outro texto. O verso 11 diz assim, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Está existindo falsos profetas ou não? Você vai continuar duvidando ainda? E eu queria fechar com o verso 14 que diz assim, o último sinal. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A Bíblia diz que o último sinal antes da volta de Jesus seria a pregação do evangelho. Se você está vendo que Jesus irá voltar, se você viu hoje nesse estudo os sinais que apontam para o fim, por que você não se prepara para a volta de Jesus? Por que você não volta para os caminhos do Senhor? Você que se afastou da fé? Por que você não volta aos princípios bíblicos? Por que você não volta ao primeiro amor? Lembra que você foi batizado? Lembra que você um dia vivia em comunhão com seus irmãos na igreja? Lembra que você cantava na igreja? Lembra que você visitava pessoas? Lembra que você fazia parte do coral da igreja? Lembra que você era um levita na igreja e você se afastou? Por que você se afastou? Jesus está voltando e Jesus deseja nesse momento que você entregue a sua vida a Ele, que você se prepare para a volta dEle, porque Ele criou você para viver eternamente. Eu não gostaria mais de me alongar nesse vídeo para não ficar muito longo, mas eu quero dizer as últimas palavras para você. Jesus está voltando. Prepare-se para viver junto com Jesus. Pode ser que terá pessoas vivendo na nova terra, dentre os seus familiares. E pode ser que eles estarão lá e você que já conhecia a palavra de Deus não estará. Por quê? Porque dos prazeres deste mundo, abandone os prazeres do mundo. O apóstolo Paulo disse que ele considera todas as coisas do mundo como refúgio para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Que Deus te abençoe. Nós iremos finalizar aqui neste momento. Eu gostaria de fazer uma oração por você.
Pai que estás no céu, essa pessoa que está me assistindo aqui agora, nesse momento, ela que está orando comigo, ela deseja voltar para os seus caminhos, mas ela não tem força. Que o Senhor a ajude, que o Senhor a fortaleça, para que um dia nós possamos estar reunidos no reino dos céus, na Canaã celestial e vivendo aqui neste mundo renovado, vivendo eternamente. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, que Deus te abençoe e até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau.